Sobre o elenco, que talvez não dê conta, tal, vamos ver as opções do elenco do São Paulo. Olho na tela. Temos, não? Temos. Aí, elenco Esse é o time titular, vai. Rafael, Cédric, que está renovando seu contrato, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco e o Wendel. E tem o Enzo Dias. Do Wendel, hein? Oscar e Alisson, que é o time agora, que é agora. Mas está voltando o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. Lucas, Caleri e Luciano. Metemos um time faceiro aí, Faceirão. É o time do... Tirando o Enzo, é o time do Palmeiras. Sim. Mas aí tem no banco Jandrei, Yang, Sabino, Juan, Igor Vinícius, Enzo Dias, Patrick, Luiz Gustavo, Pablo Maia não, né? Porque está machucado. Rodriguinho, que está no vai e volta também no departamento médico. Marcos Antônio, Bobadilla, Negruti, Ferreirinha, Eric, Henrique, André Silva e Rian Francisco. Esse aí é o elenco, as opções do São Paulo. Tá mal, Balbassa? Tá mal. Tá mal. E aí? Tá mal porque tem muito bebê no banco, gente. Não é assim, cara. Cara, outro dia não era o Palmeiras que tinha um monte de cara da base no banco? É, mas os caras estão lá 2 anos jogando, cara. Essa é a diferença. Sim. Entendeu? Tudo bem. Este ano você tinha 5 que subiram este ano, que foram testados no Paulista. Entendeu? Mas, cara, não dá, não compara, porque você tá falando de um clube que ganhou, que tal, que é outra realidade. Não é porque é menino, é base, que tem que todos serem encarados do mesmo jeito. O risco aí, qual é? Qual jogador... Olha, vamos analisar o banco do São Paulo. Qual jogador ali que pode ser titular sem susto? Ferreirinha... Enzo Dias... Enzo Dias... Não. Enzo Dias... Não, na minha na sua visão, tá bom. Ferreirinha, Enzo Dias, Bobadilla são jogadores que podem jogar. O André também. São 4. Vou falar Quantos mais. vão pro banco? Vou falar 12? mais. Vou falar mais que pode ser titular. Pode falar? Posso falar? Pode. Sabino, Juan... Sabino, boa. Enzo Dias, Luiz Gustavo, Bobadilla, talvez. Vai, mais um. André Silva. 6, pronto. 6. Até porque Esses o caras elenco podem ser profissional titulares. tem 30 e poucos, só que aqueles que rodam bastante são 17 a 18. Se você tem 17 a 18 no nível bacana, um treinador se vira. 11, é isso. Mas essa aqui isso é no calendário que você imagina. Quarta, domingo, uma semaninha para a data FIFA, quarta, nesse jeito aí. Cara, esses moleques vão estar jogando, antes de acabar o ano, o mês, eles vão estar em campo. Vão. A maioria deles vai estar em campo. E eles vão ser cobrados como se estivessem prontos para estar lá. Entende isso que eu estou dizendo? Claro. É isso que eu estou falando. Então, mas assim, esses caras que eu falei não podem ser titulares do time? Tira os goleiros. Você tem um goleiro titular e o titular já não é mais muita coisa. O reserva é pior ainda. É o que eles estão falando. A distância entre o titular e o reserva aumentou muito para esse ano. Você pega 22. Tem o lado bom e o lado ruim, certo? Ótimo que os titulares estão no nível bacana. Então, são 2, né? É aquela escolha que eu sempre falo. O que você prefere? Ter um time titular melhor ou ter um time mais ou menos ruim, ou médio, em que todo mundo é igual? O que é melhor? Analisar times, tem que analisar elenco para enfrentar. Não, eu sei que tem que analisar elenco. A tabela anterior, vocês vão ver aí a tela anterior. Márcio, eu posso te dar o time do São Paulo, pela última vez, o time reserva do Campeonato Brasileiro do ano passado, que ganhou do Atlético Goianiense. Dia dos Pais, o último domingo que São Paulo jogou. Estava lá com minhas filhas. Né? Então vamos lá, vamos ver onde estão essas pessoas. Jandrei. Tá lá. Tá lá. Moreira, tá no Porto. Ferrarese e Sabino estão lá. Patrick tá lá. Aí, Marcos Antônio tá lá. Rodrigo Nestor. Saiu. Lisieiro. Saiu. Michel Araújo. Saiu. Wellington Rato. Saiu. E André Silva. Você entende? Metade do time saiu. Sobretudo no miolo. Então eu vou voltar no meu argumento. Lisieiro. Nestor. Michel. Rato. Além de serem canhotos, eles foram muito utilizados no Brasileiro do ano passado. No segundo turno. Né? Então, é isso. Por enquanto, você tem... Aí você tem ali na nossa opção, quem tem de meio aí? Tem o Luiz Gustavo, que já era titular nessa época, porque o Pablo já estava machucado. Né? Marcos Antônio e Bobadilla. Marcos Antônio e Bobadilla. Não tem teoria, meia, né? Só tem o Alves, você ganhou moleque. o Alisson, então, você não tem meia. Um volante reserva. Você não tem Michel, você não tem Nestor, você não... e ainda tinha o Galopo aqui que não... Né, que entrou depois. Vai ter que usar o... Vai tentar o Alves, que não está sem...
Ele tá com o contrato acabando, o moleque da base. Então, mas agora vou fazer o advogado do diabo aqui. Galopo, o cara, ele não jogava, ele não era nem relacionado. Talvez se ele tivesse lá, ele ia ser o 10º... Sim, nem tava nesse time aqui. Talvez ele fosse o 25ª opção. Beleza, beleza. O Wellington Rato, que a torcida do Vitória quer... Não, mas mas ele isso era não é titular do argumento. time no ano passado, né? Foi titular na Libertadores, do ano passado contra o O Botafogo. Nestor foi pouquíssimo utilizado ano passado. Muito pouco. Não. Entrou pouco, entrou sempre mal. Mas tudo bem, ele não teve um bom ano, mas Então, ele é um jogador que era bastante utilizado. Tá bom. Tanto faz você utilizar um cara que entra e não joga nada, do que você utilizar outro que faça alguma coisa, é o que eu acho. Tá bom. É porque, na minha opinião, a gente tá falando, não, pô, não tem mais o Lisieiro, hein? Poxa vida, e agora? Não, Então, mas a diferença é a seguinte. Dessa você turma tem- aí, eu concordo com o Michel. tem- Acho que é um cara útil, você tem, jogava em ó, várias posições. Você tem o Lisieiro O Moreira era o cara que entrava e sentia dor. e o pessoal reclamava. Beleza. Só que ao você vê invés que por ele deles, até foi uma melhora. são Né? Pra jogadores- mim, incomparáveis. Mas Porque o enfim. Igor segue lá, então. são jogadores formados, né? Prontos já. Esses estão citando Lisieiro, Rato, Sim. Michel, Nestor. o gringo lá, o que você falou, o argentino, que não estava Galo. Galopo, são todos jogadores formados, né? Você quer ver onde o rabo entorta? É você colocar o moleque nisso aí, o São Paulo vai queimar o moleque. Entendeu? A chance é grande, cara. Agora, você fala assim, mas fazer o quê? Tudo bem, fazer o quê? Põe pra jogar, vai ter que pôr pra jogar. Mas a minha pergunta é o quê? O que o São Paulo tinha que fazer? Tinha que trocar essa turma toda e contratar outros jogadores Não, para entrar? veja bem, se você tem 22 caras e a gente chega à conclusão que 17 são, sendo bem otimista, tira goleiro, tira o terceiro, o quarto goleiro, tá? Tira do elenco. Tá. Você tem lá o goleiro titular, o reserva, 22. 11 que jogam, 11 reservas imediatos. A pergunta é, desses 22, quantos são da base? Quantos tem casca para aguentar um campeonato brasileiro? Quantos vão entrar no São Paulo e Palmeiras jogando no sintético, lá no Allianz, que vai ter? Em maio tem. Entendeu? Então, mas Porque teve um jogo de Libertadores Mas você concorda que e esse o jogo- jogador sentiu. Tá bom. Entendeu? Mas você concorda que É esse disso jogo que eu não é tô o jogo falando. que você não vai usar esses caras da Mas base? Na hora H não vai usar. Então tá, É o jogo então grande. põe em Minas. Põe pra jogar em Minas Já lá. tem lá o primeiro Não, o mas terceiro jogo Esse- da temporada, você tem que usar os mas reservas. esse é outro tipo de jogo. Não é Entendeu? o Palmeiras no Ou Allianz. põe pra jogar no Castelão o do Arena Ceará. MRV lá. Eu sei, Cara, mas tem tantas o impacto diferenças. é menor. É o impacto. O que é pior? Você perder de 3-0 do Galo ou você perder de 3-0 do Só que Palmeiras? no meio disso Ele aí, deu um no exemplo. meio disso aí, você tem Libertadores, que é a prioridade do São Paulo. Sim. É isso que eu estou dizendo, que o São Paulo vai sofrer, porque na hora que precisar, não é porque eu quero, é porque vai chegar uma hora que vai precisar. Então vai ter São Paulo e Flamengo no domingo, no Maracanã, São Paulo e alguém na Libertadores na quarta-feira, e São Paulo e Internacional em Porto Alegre. É o Galo, é o primeiro, tá aí, Aí, Mancini, tá aí já entendeu? o Galo, é o primeiro Então, jogo já, fora sabe, de casa pelo como é campeonato. que faz? A questão, Mancini, é que isso tem uma estratégia por trás e acho que a comunicação tem que ser clara para entender por que o São Paulo fez isso. O São Paulo não fez isso porque quis, precisou, né? Então, a questão lá do FIDIC, agora lá, na entrevista recente na Comebol, no sorteio, estava lá o Carlos Belmonte, diretor de futebol, falando: enxugamos 1.200.000 da folha de pagamento mensal, não chegamos ainda no objetivo, que era mais de 1.500.000, dispensando, negociando 15 jogadores e contratando 4, sem custos. Os 4 entraram na folha de pagamento. Então, o São Paulo é o único dos 20 clubes do Brasil Tudo bem. que fez esse movimento. Então, fez um movimento que estava todo mundo querendo, que quisesse. Ele tinha algumas outras opções. Se ele não quisesse contratar o Oscar, por exemplo, para o time titular e tal, ele podia não contratar o Oscar e ter mais 3 jogadores na folha de pagamento. Em vez do Oscar, ele podia ter Então, o Michel, o Nestor Então eu vou fazer uma e outra o pergunta. Rato. Então eu vou fazer uma outra pergunta para Ele vocês. preferiu o Oscar, certo? Posso fazer uma pergunta? Pode fazer. Estamos todos em acordo que a prioridade do São Paulo é a Libertadores. Tô certo? Ah, sim. Do ano, certo? É a prioridade do São Paulo, a torcida, todo mundo, a diretoria. Não, É ou não é? Em termos de atenção, ela sempre será. Ok.
A questão que pega não é exatamente na Libertadores, quando você vai ter sempre à disposição o Lucas, o Oscar e tal. É no domingo, entre um jogo e outro. Por isso que essa é a minha próxima pergunta. O São Paulo tem chance de ir melhor na Libertadores com esse time desse ano ou com o time do ano passado? O time? Eu acho que o time desse ano é um pouco melhor, né? É muito melhor. Se você esfolar o titular menos, é muito melhor. Se esfolar menos, se você, tá tudo bem. O deste ano. Se os caras tiverem... Agora, tem um detalhe aí, isso até 1º de junho, depois vai parar. E aí vai dar tempo dos caras se recomporem. A gente não vai ter esta sequência até 22 de dezembro. Vai ter um mês para o São Paulo de parada. Então, isso também... Acho que reforça o argumento de quem montou o elenco. Perfeito. Entendeu? Falou, nós vamos ter um aperto aqui, que é abril e maio. Abril, maio, metade de junho. Entendeu? Nós depois temos a coisa que estar descansa. Classificados para o mata-mata da Libertadores e numa posição não ameaçada no Brasileiro. Uma posição intermediária. Eu acho que essa tem que ser a parada. A 6 meses puder ter um sinal verde para fazer alguma coisa em termos de elenco, eu acho que esse é o planejamento. E a ideia é que tenha. É arriscado. A ideia, no plano está que tenha. Porque se você vai quitando... dívida bancária, em tese vai sobrando um refresco lá para frente. Isso ainda falta uma... Em tese. Isso falta uma explicação clara por parte da diretoria de como essas coisas estão andando, enfim. E aí veio o São Paulo depois da janela. Não, na janela a gente vem aí vem Botafogo, Palmeiras, Flamengo. Sim, mas é a vida. Arrebenta com 12. Então, mas ou o São Paulo faz essa nunca vai ser a do Botafogo. Ou o São Paulo faz essa escolha, ou faz a escolha corintiana. O problema é ter a janela Santilongo e Jamal Lewis. Não precisa ser a janela do Palmeiras. O Palmeiras não vai ter janela grande, não, no meio do... Agora não porque dá gastou pra uma ser, grana. Vai repor, provavelmente, se Deus quiser, a saída do Rios e talvez o Estevão vão avaliar ainda. Não vai ser... O Palmeiras fez um movimento que o Flamengo fez há 6 meses atrás. Isso, exatamente. E não vai. Não dá, não tem como. Falando em Flamengo, é o grupo do Flamengo. Então é isso, galera. Análise aí, né, do elenco do São Paulo aí, né? E, cara, eu não acho esse elenco tão ruim, não. Acho que falta peça ali pro time reserva, mas eu não acho o elenco ruim, não. Dá pro São Paulo fazer um bom Brasileiro e uma boa Libertadores. E a Copa do Brasil ir levando do jeito que dá, né? Então, essa é a minha opinião. Isso é de vocês, claro, né? Mas minha opinião é essa, né? Então, mais 1 ou 2 reforços ali na metade do ano ali, show. Com algumas carências ali, show. Na minha opinião, não sei de vocês. Comenta aí, comenta a opinião de vocês aí, se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião, que a temporada, essa semana outra aí, já começa Brasileirão, Libertadores, vamos que vamos. Vamos que vamos, São Paulo. E atenção total aí no início desses campeonatos, porque é o que vai levar o São Paulo a fazer estratégia aí até o final do ano. Comenta aí o que você acha desse elenco aí, tá vendo na tela aí. Valeu? É nóis!